Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Olá, mãe. Olá, filha. Como é que está? Estou bem, obrigada. A mãe tem andado a correr o país e eu nunca sei onde é que a mãe está, portanto agora Isso é uma pelo coisa menos está aqui à minha estranha. Tu frente. queixas que o teu marido não olha para o horário dos teus filhos que tu pões no frigorífico. Certo. Mas será que se eu puser o meu horário, a minha agenda no teu frigorífico, tu vais olhar? Não, nem para a minha, quanto mais nem para a minha. Ainda ontem a minha irmã disse-me assim, porque tivemos uma conversa uma vez sobre a minha dificuldade de organização e ela disse para eu fazer um Google whatever, agenda, não sei o quê, e depois dizer, então mas não tens, disse, não, isso já passou, já foi com o vento. Mas não, a mãe é que anda muito viajada, Pois, para a frente e para trás, com o seu livro. Não, com os meus livros. Porque Depois? agora tenho o meu livro com a Martinha, portanto leva a tua filha comigo para a frente e para trás. Estás bem, escreva com os outros também e leve-os a todos. Já me estou a esforçar. Exatamente. Sim. Eles gostam muito. Ok, não, eu vim a contar era que tive num jantar no outro dia, um jantar em que fui cantar, portanto eu não conhecia ninguém, mas tinha que esperar lá antes da minha atuação, e então estava a fazer aquilo que nós gostamos de fazer, que é conversar com as pessoas que nós não conhecemos lá nenhum. E calhou-me ficar a conversar com dois homens já com 70 anos, 60 e tal, 70 anos, e achei uma graça, porque os dois rapidamente... Não era o que eu estava à espera, porque rapidamente começaram a falar dos netos. Começaram a falar... então eu vi, nunca tinha visto, mas estavam ligeiramente em competição com o outro. Porque um dizia, porque é muito difícil, porque a minha filha também tem gêmeos e também deixo-os lá em casa, mas pronto, eu já fico mesmo muito cansado, aquilo é super duro. E eu disse, eu por acaso não, eu fico super bem com os três. Eu pensei... Eu tenho 3 e eu fico super bem com eles, está tudo ótimo. E eu pensar, o que é que se está a passar aqui? Estão os dois a ver quem é que fica melhor. E depois foi muito ternurento e engraçado, porque eles via-se, por um lado, estavam a explicar que estavam a ser avós que não tinham sido pais, ou seja, que eram muito menos rígidos e que eles tinham sido muito, muito rígidos com os filhos e que agora estavam a ser, eu faço tudo o que ele quer, eu faço... Mas depois acabava de dizer, mas eu, quer dizer, a disciplina ainda continua a ser muito importante para mim e os avós têm que ter um papel muito importante e eu agora vou começar a ter mais cuidado e a fazer, mas eu depois não consigo resistir, então andava nesta... É tão engraçado, eu também vou falando com avós e eu própria costumo dizer que não tenho um exemplar lá em casa e temos à nossa volta avós de facto espetaculares. Mas realmente trazes bem este assunto, porque para os avós com chapeuzinho. Sim, com chapeuzinho. Para os avós deve ser uma descoberta ainda mais extraordinária do que é para as avós. Pois é. Porque para os avós, para muitos deles, de facto, se mesmo nós mais sentimos às vezes, eu olho para trás e tenho uma ideia de vocês... de estar com vocês os três a tentar sair de casa de manhã e de caos e de não me lembrar e não me lembro, está aquilo tudo envolto numa nuvem de cansaço e de correria. Para os pais da minha geração e anterior à minha geração, de facto o contacto com os filhos no dia a dia e brincar com os filhos e fazer coisas com os filhos, etc., exceto quando chegavam à idade de ir ao futebol, não é? Que sim, mas era uma tradição de companhia, passou-lhes completamente ao lado. Pois e, portanto, esta descoberta das crianças e de como as crianças... E do mundo visto pelas crianças e como rejuvenesce e como aquela ingenuidade e curiosidade e tudo isso e essa dependência afetiva, o andar na rua de mão dada. Mas tem graça, porque eles diziam também uma coisa que era muito ternurenta, que é, ele tem uma paixão por mim, ele tem uma paixão por mim. Ou seja, sentem que foram eleitos e escolhidos, não é? Deram esse
esse passo na relação e estão a sentir aquele efeito que as mães, apesar de tudo, se calhar na sua geração sentiam mais do que os pais, que estavam mais ausentes fisicamente até a trabalhar, aquele prazer de ser admirado por uma criancinha de 3 anos que tudo o que quer é... O ser posto no pedestal, quando provavelmente em termos de carreira, etc., a pessoa até se está a sentir um bocadinho irrelevante. Exatamente. E está numa fase que ainda esta semana fui falar à universidade, uma universidade da terceira idade, que eu acho que são projetos extraordinários, e estava a falar com um senhor que me estava a fazer perguntas muito interessantes e perguntei-lhe o que é que ele fazia e ele disse-me que era reformado. E eu zanguei-me com ele e disse: parem de dizer que são reformados. O que é que o senhor era? Ele disse engenheiro hidráulico. Então o senhor é engenheiro hidráulico, não passa de certeza por nenhuma bomba, bomba d'água, que não para olhar e tem todo o know-how da sua vida. Portanto, a reforma é assim, parece com um véu que se põe por cima de toda a gente. Deixou de ser uma coisa em particular. Claro, mas também porque muitas vezes foram anos e anos e anos a associar só a identidade àquilo que se faz, não é? Sem dar espaço. O que eu sinto é isso, é que mesmo estes avós estavam... Não, por isso é que eu estou a dizer que quando tu já estás a dizer a ti próprio que estás na reforma, ou seja, não estás já não és útil para nada. Já não és útil para nada, de repente ser o centro do mundo e ter uma utilidade enorme para os netos e os teus filhos ficarem-te gratos porque tu vais buscar e vais levar e estás com eles e tiras prazer disso, mas também é uma coisa muito importante. Não só isso dá um sentido de utilidade, mas eu acho que as crianças dão uma coisa ainda mais especial, que é o sentido de não ser preciso uma grande utilidade, ou seja, eles ficam apaixonados por nós mesmo que nós só estejamos lá sentados sem fazer nada. Eu acho que isso é uma lição muito bonita, porque tenho a certeza, a única coisa que me estava a fazer pena, entre aspas, nesta conversa era que havia um lado que ainda estava a desculpabilizar-se por sentir este prazer, não é? Estavam a tentar... Como se fossem pieguices. E eu disse, mas é que é disciplina. Eu disse, mas não precisam de disciplinar ninguém, não, já fizeram isso, e se fizeram isso bem, à partida haverá outros polícias para fazer, por isso podem ficar só no prazer, não é? E pronto, claro que nós já falámos muitas vezes sobre isto, depende de quantidade de tempo que o avô está ou que a avó está, porque se for muito tempo, obviamente é preciso passa um outro papel, mas como papel de avô, acho que para os avós é mesmo uma aprendizagem muito grande sobre ficar numa relação só em prazer e deixar de ser aquilo que foram educados para ser durante muito tempo, que era a disciplina, o polícia da relação, o sustentador, o que sai, pronto, que não dava muito espaço para ser outra coisa, não é? Não dava muito. Mas por outro lado, eu acho que estes problemas desta descoberta, desta paixão, que no fundo é isso mesmo, é estar apaixonado. Eu acho que é os mesmos sintomas, tal e qual, de alguém que tem um neto de repente, um bebê neto e aparece e apaixona-se por ele. A dificuldade é por vezes a adolescência, acho eu, e o afastamento, porque os pais vão estando sempre lá e os avós vão estando, se calhar, numa segunda linha. E eu acho que os avós têm muito medo de se tornarem irrelevantes. E às vezes podem se tornar um bocadinho... ou há o risco de se tornarem chantagistas, emocionalmente carentes e depois a certa altura transformar-se numa fase de o meu avô fica triste porque se eu não fizer e não acontecer. É claro que nós temos que educar os nossos filhos para manter as relações e cultivar as relações, mas eu acho que mesmo os pais sentem isso na adolescência, não é? Que a certa altura os filhos querem ir para todos os lados
lados que onde eles algum esse vão espaço, e claro, de repente, quanto mais longe os pais estiverem, os pais melhor. E portanto, eu acho que os avós, embora essa paixão seja grande e seja nova, têm que ter cuidado, muito cuidado, em não deixar de ter vida própria. Isto é como aqueles conselhos que temos quando uma namorada passa a ser, tem um namorado e não deixa os amigos todos de fora, não faça só aquilo que o namorado quer fazer. Não se deixe ir tanto no mundo que já não, que fica sem. Até porque, mas neste caso, isso é verdade, mas nesse caso a relação, há duas partes a consentir de certa maneira um percurso juntos. A nossa relação com os nossos netos é de retaguarda e tem que ser de retaguarda. E quanto mais depressa nós percebermos que não é uma relação para pedir em troca. Eu sinto que é diferente. Nesse sentido é diferente. Mas isso depende muito, porque, por exemplo, mesmo os pais, eu muito sinceramente, mesmo com os meus filhos, eu preciso muito saber que vocês estão bem, mas não preciso de muitas confirmações do vosso amor por mim. Mas eu acho que isso vem. Eu acho que esse passo normal, e com os avós, eu acho que isso também é possível. Acho que vem de uma relação sólida, ou seja, como nós dizemos, isto é uma paixão, e é verdade, é uma paixão até fisicamente, não é? Nós não conseguimos largar as mãos de uma criança de 3 anos, apetece-nos tocar e beijar, etc. Mas naturalmente isso vai amainando, não é o amor que vai acalmando, mas a necessidade física, até porque hormonalmente os adolescentes depois mudam e fisicamente não apetece estar agarrado a eles o tempo todo, e acho que isso é biologicamente bem feito para ser assim. Por isso eu acho que se o percurso for bem feito e bem vivido durante o tempo, eu acho que, e mesmo sabendo que com os avós podem ter essa maior insegurança sobre o papel, acho que se for bem vivido, a adolescência e esse afastamento também será vivido no sentido de manter uma relação sem precisar dessa atenção física todo o tempo. Pronto, e saber que... Porque tem sido muito engraçado ver, por exemplo, com o meu irmão, o seu filho, que vive em Inglaterra, ou a minha irmã que já viveu, etc., ou primos que estão fora, ver o poder que é a presença de alguém, mesmo se essa pessoa não estiver lá. O que é possível transmitir em família, nós pais aos filhos, de relação, de pessoas que nós não estamos todos os dias, mas que já ninguém tira o papel, não há nada a fazer. São pessoas, porque falamos delas, porque os pais falam delas, porque os pais têm relação. Sim, eu estou sempre muito grata à minha nora Marta, por exemplo, que embora não morem longe, não estou não é com ela a relação diária. E eu sinto quando reencontro as minhas netas que esse trabalho foi de certeza feito, quer dizer, continua-se a falar mas esse trabalho vem do amor natural dos filhos, do normal, está lá, por isso eu acho que não precisa de ficar insegura. Exatamente. É isso, não precisa ficar insegura. E para os avós que estão a redescobrir, aproveitem ao máximo, desfrutem tudo, porque eu acho que é como em tudo, estas nossas necessidades, quanto mais forem atendidas, mais facilmente se reproduzem, se multiplicam, se libertam. Ou seja, quanto mais dermos tudo aquilo que for preciso naquele momento, mais facilmente é depois o espaço e a autonomia vir sozinha. Até para a semana. Viva os avós. Viva. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.